Vamos nos preparando para uma conversa daqui a pouco. Estaremos falando sobre o maior dos mandamentos. Às 8 horas começamos esta conversa. Boa noite, senhor Ricardo. Boa noite. Boa noite. Só chega e não... Obrigado. Não.
Boa noite a todos. Como é de praxe, todo início de nossa conversa, nós começamos sempre agradecendo e fazendo uma oração. Então eu vou solicitar a todos que neste momento possam elevar os seus pensamentos ao Mestre Jesus, estarmos de coração e mente conectados com o Pai Maior, para que possamos dar início à nossa conversa. Que o Mestre nos ilumine, nos abençoe e ampare a todos que estejam conectados conosco neste momento e a todos os irmãos que nos assistem e que estão presentes, encarnados e desencarnados. Oração que Emmanuel nos ensina. Pai que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Oração ensinada por Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier. Começamos a nossa conversa com uma pergunta. De que precisa o espírito para se salvar? Para responder essa pergunta, nós vamos ao que um doutor da lei fez a Jesus. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então Jesus lhe responde: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer muito importante, parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Como Jesus costumava contar muitas historinhas, que hoje nós a conhecemos como parábolas, né? Então Jesus conta-lhe uma historinha de um cidadão daquela época, de um samaritano, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram. Cobriram-no todo de ferimentos e se foram, largando-o, deixando-o para... Aconteceu que em seguida, que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante, sem nem se importar, né, muito com a pessoa que ali estava caída. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava por aqueles lados, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Sentiu muita pena e procurou ajudá-lo. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Tratou, cuidou bem. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou bem dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem
e tudo que despenderem a mais, eu te pagarei assim que eu regressar. E partiu, deixando ele aos cuidados do hospedeiro, já fornecendo o dinheiro necessário para que cuidasse dele. A pergunta é: qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Isto está em São Lucas, no capítulo 10, de 25 a 37. Então, toda a moral de Jesus resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes, contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que têm puro coração. Bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que dá, ele próprio o exemplo. Assim que Jesus mostrava a todos, mostrando a caridade, dando o exemplo da humildade, dando o exemplo da boa convivência com todos. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Era isso que ele mostrava a todos. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Somente desta forma vós encontrará e serás bastante feliz. Caridade e humildade, tal sendo a única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele ainda acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Um não vive sem o outro, Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo que fazê-lo contra Deus. Tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, nós proferimos contra qualquer uma outra pessoa, nós estamos fazendo exatamente contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima, bem conhecida de todos nós, Fora da caridade não há salvação. Uma máxima já do tempo de Cristo, que vem apregoando ela, e até hoje é bastante forte, e com ela dá para nós percebermos que realmente a salvação fica difícil se nós não tivermos pelo menos um pouco de caridade com nossos semelhantes, principalmente nessas épocas tão difíceis em que estamos vivendo atualmente, E o nosso próximo está cada vez mais próximo de nós. Portanto, devemos ser realmente este elo, esta ligação, esta força,
de ajuda àquele que mais necessita. Essa máxima nos remete ao apóstolo Paulo, que nos diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, nestas palavras de Paulo, nós podemos perceber claramente que a caridade é bastante importante e que devemos praticá-la diariamente, pois se não a fizermos, estaremos distante da nossa evolução espiritual. Lembramos ainda que a caridade é paciente, ela é branda, ela é benfazeja. A caridade não é invejosa, nem pode ser, né? Não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho jamais. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, é com a caridade que nós vamos conseguir encontrar o nosso caminho. É através da caridade que nós vamos estar cada vez mais evoluindo moralmente, espiritualmente e, quem sabe, galgando um degrauzinho a mais. Portanto, devemos diariamente estarmos praticando a caridade em benefício daquele que mais necessita, em benefício daquele que está ao nosso lado, aquele que está bem próximo a nós, aquele que nós todos os dias os encontramos pela rua, caído, ou que bate até no nosso portão, ou que nos aborda nos faróis. A todos esses irmãos precisamos estar atentos, ver aqueles que realmente têm esta necessidade e fazermos a caridade de coração, a caridade realmente espontânea, não aquela que dá com a mão direita e a esquerda quer saber o que está acontecendo. Devemos fazer espontaneamente. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é o quê? É a caridade. Isso está em São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, 13, de 1 a 7 e 13. Quem quiser dar uma olhadinha, vai encontrar esses escritos lá. Se ainda quisermos nos aprofundar um pouquinho mais e darmos uma olhada no Livro dos Espíritos, na questão 888A, nós vamos encontrar lá uma resposta que nos diz assim, olha: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina, ou nos ensina, a não manchar a caridade pelo orgulho, que eu disse há pouco, né? Que façamos de coração, que façamos realmente com vontade de fazer, que nos doamos, né?
ofertamos àquele irmão que mais necessita, né? Que sigamos esses exemplos que o Cristo tem nos deixado. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. Já perceberam isso? Que normalmente quando nós oferecemos um óbolo, quando oferecemos alguma coisa àquele que necessita, será que quem mais necessita não somos nós próprios? Vamos pensar e refletir um pouquinho nisso. Que toda vez que nós ofertamos algo a um mais necessitado que nós, na verdade, será que realmente não é nós que estamos mais precisando neste momento? O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. E é a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Então são esses que nós devemos estar sempre procurando auxiliá-lo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. É a atração, é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não olvidei jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, esteja aqui, vivendo num corpo físico ou ainda do outro lado, aguardando a oportunidade de aqui abordar. Está sempre colocado entre o superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Então, tanto faz estarmos aqui ou estarmos lá. Temos sempre deveres a cumprir, temos obrigações a cumprir. Quando aqui estamos, viemos com o compromisso de acertarmos algumas diferenças, com o compromisso de continuarmos a nossa evolução. É para isso que nós recebemos um corpo físico, para que possamos mostrar que tudo aquilo que nós aprendemos, possamos colocar em prática. E assim vamos ser testados na medida que for necessário para mostrarmos que realmente temos esse aprendizado enraizado em nosso coração. Sede, portanto, caridosos. Isso é muito importante. Não somente dessa caridade que nos leva a tirar do bolso o dinheirinho, aquele trocadinho, que friamente atirais ao que ousa pedir-vos. Mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Então, aqueles que erram perante nós, precisamos ter a caridade e o reconhecimento de perceber que aquilo que ocorreu naquele momento é desta forma que o indivíduo estava entendendo as coisas. E nós temos que ter a humildade e a caridade de aceitar isso da forma que está sendo apresentada e não menosprezar a pessoa de qualquer forma que seja. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os, moralizai-os. Então, em vez de nós condenarmos aquele que está viciado, em vez de nós condenarmos aquele que não possui uma instrução que nós achamos que temos, não devemos jamais desprezá-los, e sim abraçá-los e procurar fazer com que eles se cheguem até onde nós achamos que estamos. É desta forma que estaremos mostrando a nossa caridade, a nossa benevolência para com os nossos semelhantes. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então, ele se refere não só aos seres humanos, mas também a todos aqueles irmãos menores que estão ao nosso lado, aos animais, aqueles que estão nos acompanhando, nos oferecendo o seu carinho
estão sempre prontos a nos abraçar, estão sempre prontos a fazer com que nós nos sintamos melhores no dia a dia. Quem que quando está triste ou está magoado, se der um abraço em um cachorro, se fizer um carinho em um bichinho, não vai perceber que toda essa tristeza se apaga? Então percebam que esses irmãos menores são muito importantes ao nosso lado e não devemos maltratá-los em hipótese nenhuma. Bom, isso que nós acabamos de falar está lá, né? Como eu disse na pergunta 888A, que são palavras de São Vicente de Paulo. Quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, vai perceber que esses ensinamentos estão bem claros lá para nós estudarmos, aprimorarmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Infelizmente, né, toda criatura humana tem o péssimo hábito de olhar apenas o que julga ter perdido, jamais olhando quanto ganhou com as experiências vividas. Não é assim que nós, infelizmente, sempre fazemos? Damos mais valor nas coisas erradas ou no que perdemos do que naquilo que ganhamos. Esquecemos que muitas vezes um acidente ou uma coisa que aparentemente ruim tenha nos acontecido, ela veio provavelmente para talvez nos livrar de uma coisa muito maior, de uma coisa bem grande, de uma coisa pior. Então o que devemos fazer? Dobrar nossos joelhos e agradecer. É nesses momentos que temos que ter consciência de que muitas coisas vêm para nos ensinar, para fazer com que cresçamos espiritualmente. Quando coisas ruins acontecem, são por um motivo que nos favorece. Normalmente é isso. Mesmo que nós não consigamos compreendê-los nem enxergá-lo. Ela tem uma finalidade, né? Eu tenho até por hábito agradecer nas coisas ruins do que nas coisas boas. Eu agradeço muito mais quando acontece uma pequena coisa ruim, porque eu tenho certeza de que eu fui livre, né? De que eu fui amparado, de que eu fui protegido e que isso veio numa intensidade bem menor, numa intensidade que eu pudesse suportar. Então eu costumo agradecer até nesses momentos. Vamos lembrar de uma pessoa bastante importante que conviveu ao nosso lado há pouco tempo e que nos trouxe grandes ensinamentos, né? A sabedoria do nosso querido e amado Chico Xavier. Ele abre as cortinas do mundo espiritual para nos esclarecer que algumas doenças que hoje nos dificultam a jornada foram solicitadas por nós mesmos. Observem, né? O quão importante é isso. Muitas coisas que nós passamos, nós maldizemos a Deus, nós reclamamos, né? Nós não queremos aceitar. Mas são provações, são situações que nós mesmos solicitamos e que quando é colocada em prática, nós devemos superá-las para mostrar que já estamos aptos a seguir em frente, a subir esse degrau. Então, e tal solicitação foi feita para que, com o auxílio da enfermidade, pudéssemos controlar nossos impulsos negativos e destrutivos. Então já pensaram que muitas coisas que nós passamos e que naquele determinado momento que passamos por essas coisas, ela veio exatamente no momento certo para que pudesse controlar, para que pudesse segurar os nossos impulsos negativos e destrutivos? Já pensaram nisso? Então é por estas razões que eu digo e que o próprio Chico nos orienta. Quando isso nos ocorre, devemos agradecer. Devemos elevar nossos pensamentos a Deus e sentirmos beneficiados por termos superado esta provação. Toda ferramenta concedida por empréstimo para ser utilizada com uma finalidade nobre não deve permanecer na ociosidade. Então, principalmente
as pessoas, alguns médiuns, que correm, que fogem deste compromisso. Veja que ele nos alerta de que toda ferramenta que nos é concedida, ela deve ser muito bem utilizada. Não podemos desprezá-la. Se nós temos esta missão, devemos utilizá-la e segui-la. Tudo o que oferecemos ao nosso próximo vai retornar a nós em algum dia, de alguma forma. E isso está bem claro na lei de reação e ação. Ou seja, no plantio e na colheita. O que plantarmos hoje é exatamente o que vamos colher no dia de amanhã. Não tem como fugir disso, né? Bom, vamos lá. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era um doutor da lei, um sacerdote, um dos maiores, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior, primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei dos profetas. Então, em 2 mandamentos, Jesus deixou muito claro que conteria toda a lei da nossa vida, todos os mandamentos que deveríamos seguir. Infelizmente, Jesus ainda é uma personalidade, infelizmente, desconhecida de muitos, ou podemos dizer até de quase todos nós. É verdade que até o conhecemos, sabemos quem é, sabemos que viveu há 2000 anos atrás, sabemos que foi um dos maiores seres que encarnaram aqui na Terra. Então, nós até conhecemos parcialmente os seus ensinamentos, mas não vivenciamos como deveríamos. Há 2000 anos ele nos trouxe esses ensinamentos. E 2000 anos após, nós ainda temos muita dificuldade de segui-los e de entendê-los. Ainda discutimos muito, mas não seguimos exatamente tudo aquilo que ele nos trouxe como linha de conduta para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Procuramos pouco viver o que Jesus nos ensinou através de suas lições, que eram contadas muito através das parábolas, e da sua postura mediante as dificuldades naturais do dia a dia. Então, nós precisamos nos direcionar mais aos ensinamentos cristãos, procurarmos seguir mais esta linha, principalmente no que ele fala da caridade, principalmente dentro desses 2 mandamentos que ele nos deixou. Sempre que podia, Jesus procurava mostrar para todos nós quanto Deus é importante. Mas nós sempre tivemos muitas dificuldades de compreender Deus ao ponto de afirmarmos, ainda hoje ouvimos muito isso, que o Pai e Jesus eram a mesma pessoa. E sabemos que ainda existem alguns segmentos que afirmam que Jesus e Deus são uma única pessoa. Mas, felizmente, hoje nós já temos uma certa compreensão e podemos compreender que Deus é o Pai. E Jesus é o nosso irmão maior. Porém, reconheçamos, que é um irmão que está muito mais adiantado que todos nós. Mas que se fez homem, que aqui se aportou para nos trazer os seus ensinamentos, para nos trazer o seu direcionamento, para que pudéssemos, se seguíssemos essas orientações, estarmos caminhando para a nossa evolução ou para a perfeição, como assim fomos criados. Eu fico imaginando
Jesus, com todo o seu cabedal de conhecimentos, respondendo questões que hoje soam infantis, mas que na verdade objetivava, por vezes, colocar o governador espiritual do nosso planeta em saias justas. Eram estas perguntas que eles faziam, simplesmente para o complicarem, para fazer com que ele caísse em contradição. Mas Jesus conhecia a todos muito mais do que nós imaginamos. Pela sua magnificência, pela sua superioridade moral, ele sabia o que cada um iria pronunciar. Então, Jesus, conhecendo essa índole de cada um de seus questionadores, percebia já com anterioridade a maldade dessas perguntas, como essa sobre a qual seria o mau mandamento. E o Mestre sentenciou: o maior mandamento é amarmos a nosso Deus. É uma pergunta básica, que possamos, além de compreender o que Jesus quis dizer, vivenciar os seus ensinamentos, pois precisamos, o mais urgentemente possível, estabelecer um intercâmbio com Deus, nosso Pai e Criador. Se não estabelecermos esse intercâmbio, como vamos continuar com a nossa evolução? Nós precisamos entendermos os seus ensinamentos. Precisamos praticar mais a caridade. Precisamos ser mais humanos com todos aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos ser muito mais do que somos. Só desta forma estaremos nos melhorando e, quem sabe, até o final desta jornada que aqui estamos, possamos subir um degrauzinho, alcançar um pontinho melhor. É para isso que aqui nos aportamos, é para isso que recebemos esse corpo físico aqui, para que possamos estar sempre, dia a dia, encarnação a encarnação, nos melhorando. O fato é que lembrarmos que do Cristo apenas e tão somente nos momentos das dificuldades, quando lhe rogamos amparo e ajuda, mas precisamos também agradecer por todas as bênçãos que ele vem concedendo a cada um de nós. É preciso também refletir que Jesus vai bem mais longe na resposta dada aos seus interlocutores, dizendo que além de amarmos a Deus em primeiro lugar, deveríamos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então, como já dissemos anteriormente, nós temos que amar os nossos irmãos, amar os nossos semelhantes. Desta forma estaremos amando a Deus. E amando a Deus estaremos amando aos nossos semelhantes. Não devemos abandonar e deixar nenhum irmão caído ao nosso lado sem estendermos as mãos. O Evangelho nos leva a esta questão. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então, veja, enquanto essa máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre acesso à suprema felicidade. Fora da igreja não há salvação. Se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre os frequentadores dos diferentes cultos, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo. Ele os afasta um dos outros. A máxima fora da caridade, não há salvação. Consegue o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade da consciência. Todos os homens são irmãos, independente da religião, independente da seita ou independente do caminho que ele siga. Todos somos irmãos e todos somos
criados com a finalidade de atingirmos a perfeição. E qualquer que seja a maneira de adorarem ao Criador, eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Enquanto que um dogma fora da igreja não há salvação, perseguem-se reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Consideram-se sempre adversários entre si. Então, pois é um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Nós não temos que pedir, nós não temos que orar somente por aqueles que são do nosso sangue. Nós temos que também acolher aos nossos irmãos que estão ao nosso lado, aos nossos irmãos que estão ao nosso redor, pois somos todos filhos do mesmo Pai e todos que aqui estamos em fase de aprendizagem. Todos estamos a caminho de um melhor desenvolvimento moral e espiritual. A cada encarnação que aqui passamos, devemos chegar no final melhores do que quando aqui aportamos. Caso contrário, é uma encarnação perdida. Então, meus irmãos, devemos no dia a dia estarmos nos policiando para estarmos seguindo realmente os ensinamentos que o Cristo tem nos deixado. Que possamos ser cada dia melhores do que ontem. Cada dia melhores, muito melhores. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. Porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Mas a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade no estágio evolutivo atual não tem ainda condições de possuí-la, porque ainda não é dado saber tudo. No estágio que nós estamos, ainda não temos condições de ter conhecimento, de ter a sabedoria de tudo por completo. Muitas coisas ainda não temos condições de compreender e de entender. Então, ela virá de acordo com a nossa fase evolutiva. Somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Então, quanto mais evoluído nós formos nos tornando, mais conhecimento nós teremos condições de estar adquirindo. Muitas coisas nós não temos como absorver nesse momento, não temos como compreender totalmente. Os espíritos encerram os destinos dos homens através da máxima: fora da caridade não há salvação, porque na terra viverão em paz e no céu acharão graças diante do Senhor. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão claro os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Tendo essa máxima como guia, jamais se desviará do bom caminho. Devemos procurar compreender os ensinos do Cristo, os quais nos fará melhores cristãos. Através do nosso conduzir, dos nossos exemplos diários, seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, que é a mesma coisa. Pois todos que praticam a caridade são com certeza discípulos de Jesus, independente da seita ou religião que professam. Então, isso é indiferente, desde que estejamos seguindo os caminhos que o Cristo nos direcionou. Palavras do apóstolo Paulo. Então, não estou colocando nada além do que as Escrituras estão nos trazendo. Num prédio de amor, portanto, em primeiro lugar, está o amor que devemos ter para com o nosso Criador. Em seguida, o amor para com o nosso próximo. Mas o fato é que neste prédio, comumente, nós invertemos os papéis. Amamos nós em primeiro lugar. Depois amamos aqueles que nos amam e faz o que gostaríamos que fosse feito. E a Deus apenas lembramos
nos momentos de dificuldades. Não é isso que nós fazemos? É fácil amar aqueles que nos amam. O duro é realmente amar aqueles que aparentemente nos mostram como inimigos. Esse é o mais difícil, né? É hora de vermos mais além e compreendermos que não estamos sozinhos nessa jornada evolutiva. Ninguém pode ser egoísta ao ponto de dizer que Deus o abandonou. Nós todos estamos entregues ao nosso próprio livre-arbítrio. Eis a oportunidade de termos discernimento em nosso querer. O livre-arbítrio nos dá esse direito de agirmos da forma que acharmos melhor. E também vamos responder por isso, claro, né? Se acertarmos, vamos colher os louros. Se errarmos, vamos ter a oportunidade de corrigirmos depois. Olha, em um depoimento, para ilustrar mais esta nossa conversa, em um depoimento de Chico Xavier, foi feita uma entrevista com ele em uma ocasião, em 1977, né? Um jornal de Santos, né? Espiritismo e Unificação de Santos, fizeram essa entrevista com ele. E fizeram a seguinte pergunta: gostaríamos de um depoimento pessoal seu acerca das dificuldades que enfrentou nestes seus 50 anos de mediunidade. Olha o que Chico respondeu. Veja que exemplo de vida que nós temos. Nunca me identifiquei na condição de um ser privilegiado. Perdi minha mãe aos 5 janeiros de idade. Fui entregue a um lar estranho ao que me vira nascer, onde, felizmente, apanhei muitas surras. Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, numa fábrica de tecidos, onde estive 4 anos, adoecendo dos pulmões por excesso de pó, ao respirar com meu corpo ainda frágil. Passei imediatamente a servir na condição de caixeiro, num pequeno armazém, onde dividia o trabalho entre as vendas e os cuidados com a horta dos proprietários, num esquema de horários que ia das 7 da manhã às 21 horas. Veja, dia e praticamente noite, um menino trabalhava direto. Em 1931, entrei para o Ministério da Agricultura, ao qual servi por 32 anos consecutivos. Adoeci dos olhos igualmente em 1931 e perdi totalmente a visão do olho esquerdo. Há 46 anos já passei por 5 operações cirúrgicas de grande risco. Sempre lutei com doenças e conflitos em meu corpo e em minha mente. E por fim, sou agora portador de um perigoso processo de angina, com crises periódicas que me levam a moderar todos os meus hábitos. Com tantos problemas que vão me ajudando a viver e a compreender a vida, não sei que privilégio a mediunidade teria trazido em meu favor. Digo assim, porque se completa agora 50 anos sucessivos de tarefas mediúnicas. Também completei 40 anos de trabalho profissional intenso em 1961, de cuja aposentadoria trouxe a consciência de não ter havido faltado com nenhuma das minhas obrigações. E pode crer que, falando a nosso Emmanuel sobre isso, ele me disse não ver qualquer vantagem a meu favor, porque apenas tenho procurado cumprir o meu dever e reconheço da minha parte que os meus deveres são imperfeitamente cumpridos. Olha, se Chico, que teve uma vida tão dificultosa como essa, passou por tantos dissabores como passou, chega no final da sua existência e dá uma declaração desta, olha, que os meus deveres são imperfeitamente cumpridos. Olha, nós então, que só reclamamos de muitas coisas e não passamos por praticamente nada disso.
Então veja que espírito grandioso esteve presente ao nosso lado. Que espírito que hoje deve estar cuidando de nós, olhando por nós, né? Para que nós possamos também atingirmos um pouquinho da nossa perfeição, daquilo que aqui viemos buscar. Quantas encarnações nós não precisaremos para atingir um nível desse? Não sei. Bom, como nós estamos praticamente chegando ao final, eu teria mais uns casos a contar, mas não vai dar tempo. Eu simplesmente vou comentar com vocês aqui, olha, a respeito da oração. Quando nós rezamos, nós trazemos para o nosso plano partículas de forças divinas que inundam todo o universo. Então basta nós estarmos compenetrados, estarmos com a mente elevada para que possamos inundar o universo, iluminando a nossa alma e a daqueles que nos cercam. A oração que faz descer sobre nós uma chuva de energia benéfica, que fortalece e eleva quem está orando. Uma oração jamais é perdida, em hipótese nenhuma. Como formas pensamento de igual teor, atraem, se cada um de nós fizer uma oração, por mais pequenina que seja, os fluidos benéficos aí gerados através dela vão se irradiar sobre nós e ao mesmo tempo que se sentirão atraídos por outros fluidos, semelhantes aos quais irão se juntar para derramar mais e mais energias positivas e reparadoras em todos aqueles que nos cercam. A prece é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. A prece faculta-nos a aproximação com grandes benfeitores, conectamos com eles, que nos presidem os passos, que procuram nos orientar, que procuram nos conduzir para o bom caminho, auxiliando-nos na organização e no roteiro da nossa caminhada. Orando, nos recompomos mental e espiritualmente. A prece recarrega as baterias do nosso coração, dando-nos força para progredir. Então, após esta conversa, eu convido a todos vós para que, juntamente comigo, elevem seus pensamentos ao Mestre Jesus, estejamos conectados de coração e de mente aberta ao Altíssimo, que neste momento Ele possa derramar sobre todos nós as vossas bênçãos, que a Mãe Santíssima ilumine a cada um de vocês, a cada um de nós, que possa cobrir a todos nós com o vosso manto sagrado, trazendo muita luz e muita paz, protegendo-nos de tudo o mal que nos cerca. Então, neste momento, que a Mãe Santíssima esteja ao nosso lado, nos iluminando e nos amparando. Que os protetores, que os guias espirituais de cada um também estejam presentes nesse momento. Elevamos nossa mente e nosso coração ao Mestre e à Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, cheia de luz, cheia de paz. O Senhor é convosco e com todos os filhos que a vida nos traz. Bendita seja entre as mulheres. Entre todos os filhos de Deus, bendito é o fruto do vosso ventre. Amado Jesus, entregue nos braços teus. Santa Maria, Mãe do Cristo, Mãe nossa, Mãe eterna, rogai por todos nós, espíritos imperfeitos, a caminho de seus conhecimentos, necessitados de perdão, agora e sempre, fazendo morada em nosso coração, que assim seja. De coração, agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Que o Mestre ilumine e proteja a todos vós. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Boa noite a todos e obrigado.